Olá, boa noite. No ar, novamente, o programa Papo Sério. Hoje, recebendo de volta o deputado Evangelista Siqueira, ele que já esteve no programa no ano passado e retorna ao programa para a gente conversar sobre alguns assuntos que estão em trâmite agora, atualmente. Então, deputado, seja bem-vindo ao Papo Sério novamente. Obrigado, Elismar. Agradeço a todos que estão nos assistindo nesse momento. Estou aqui à disposição. Bom, para começar, a gente vai começar falando sobre a tal da PEC da morte. O senhor tem usado a tribuna, tem participado de movimentos sociais, tem se pronunciado nas redes sociais, tem dado entrevistas, né, em relação a essa PEC que mexe com a vida do trabalhador de uma forma assustadora, né? Pelo menos é o que a gente tem observado, as manifestações, que não são poucas. Então, deputado, por que essa PEC é considerada como PEC da morte? Elismar, exatamente porque você e eu, e quem está nos assistindo nesse momento, corremos o risco de sequer nos aposentarmos, né? Se essa PEC 287 for aprovada de fato pelo Congresso Nacional, porque hoje ela estipula, se for aprovado, vai estipular um teto de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem depois de 49 anos de contribuição previdenciária. Ou seja, mexe totalmente com a vida do povo brasileiro. Retira do povo direitos que já foram conquistados a duras penas, né? Então, nós não aceitamos esse retrocesso, nós acreditamos que direito se amplia e não se reduz. Então, desta forma, o governo do senhor Michel Temer quer tirar direito, garantias do povo brasileiro. Então, ela é considerada a PEC da morte exatamente por isso, porque alguns brasileiros ou vão se aposentar e quando chegarem à idade estarão muito doentes e não vão poder gozar da sua aposentadoria, outros sequer irão se aposentar e irão morrer no meio do caminho com a longa jornada de trabalho que terão. Então, penso na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos, em mim, em você, ou seja, todos nós seremos afetados por essa PEC. As pessoas, inclusive, têm brincado que a criança, hoje, ao nascer, já tem que começar trabalhando, senão não consegue se aposentar. Né? Exatamente. Isso mexe exatamente com a população jovem do nosso país. Ao invés do governo incentivar que os adolescentes e jovens permaneçam no mundo do estudo, permaneçam na escola, nas instituições de saberes, é um incentivo, e mais do que isso, não é nem um incentivo, é uma obrigação de que o jovem comece a trabalhar mais cedo, porque se não começar mais cedo, vai se aposentar mais tarde. Então, nós estamos aí num contrassenso. Bom, a gente está falando da reforma da Previdência, né, que está aí no Congresso Nacional para ser aprovada e com certeza vai ser, porque pelo menos pelo que a gente está observando, o governo tem maioria na Câmara e no Senado. E, deputado, com essa reforma da Previdência, acaba aquela história de somar os anos de contribuição com a idade? Pois é, e você diz que a PEC, quando você diz que a PEC vai ser aprovada, né, eu já digo o contrário, eu estou lutando juntamente com outras entidades. Não, estou falando em relação hoje, né? O cenário, eu entendi o que você falou, pelo cenário, pela conjuntura atual, por ter maioria no Congresso. Só que essa maioria, a gente sabe que nós vamos vencê-la dentro da força do povo, né? A mobilização, estão acontecendo os atos pelo Brasil inteiro contrário a esta PEC. Em Roraima, eu estou participando, eu estou apoiando algumas movimentações no sentido da manifestação do povo contrária a essa PEC. Nós precisamos fazer os nossos parlamentares federais, os 8 deputados federais e os 3 senadores, se manifestarem contrários a essa PEC. Nós já temos aí o posicionamento contrário de alguns, como, por exemplo, a senadora Ângela Portela tem se manifestado amplamente contrária a essa PEC, já disse isso em diversos momentos. Então, agora nós temos que fazer com que toda a bancada federal do nosso estado também se posicione contra. Bom, em relação aos senadores, pelo menos 2 eu acredito que estejam nessa luta aí, né? Em relação aos deputados federais, vocês já conversaram com eles também? Qual que é o posicionamento hoje?
nós estamos num permanente diálogo, seja nosso, da Casa Legislativa, de quem defende a contrariedade dessa PEC, seja também através das entidades sindicais, e a gente também convida a população. Você votou num deputado federal, você votou num senador. Cobre ele neste momento. É o seu direito que está em jogo, é a sua aposentadoria, é o seu futuro que está em jogo. É hora de você ligar, é hora de você cobrar nas redes sociais, é hora de você, quando encontrar pessoalmente, levar a sua indignação. Não podemos permitir um retrocesso desse contra a população. Quem tem direito a voto no Congresso, no período de votação, são os nossos senadores e os nossos deputados federais. Então, o nosso intuito é de conversar, de fazer com que eles mudem, se porventura tiverem um posicionamento a favor da PEC, que mudem, porque nós entendemos que vai ser um retrocesso muito grande para a nossa população. Bom, e hoje em dia é tão difícil se aposentar, né, deputado? Mesmo antes dessa discussão aí, você mesmo tendo aí direitos e apresentando documentos, você chega, a pessoa às vezes com 65, 70 anos de idade, chega ali para se aposentar e o INSS diz não na cara, assim, e aí com essa PEC, então, imagina-se um quadro pior. Muito pior do que isso. Todos os quadros, todos os cenários pensados em relação a essa PEC são dramáticos, viu, Elismar? Então, por isso que nós não defendemos as emendas que querem colocar. Nós defendemos que essa PEC seja rejeitada de qualquer maneira. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o deputado estadual Evangelista Siqueira, tratando aqui sobre vários assuntos, primeiramente sobre a PEC 286, né? 287/2016, que é a PEC da morte, que trata da reforma da Previdência. A gente vai para um breve intervalo e volta em seguida para continuar essa conversa aqui. Não saia daí, é um minuto só. Estamos de volta com o programa Papo Sério, hoje recebendo o deputado estadual Evangelista Siqueira. Deputado, a gente falava agora há pouco sobre a questão de a PEC da morte, a PEC da reforma da Previdência, tornar o Brasil um dos piores países do mundo. O senhor falava que em alguns países que a expectativa de vida é muito maior e que lá também é 65 anos alguns países. Aí a gente tem aqui como exemplo a Suíça, a Bélgica, a Austrália, a Alemanha, a Dinamarca. Por que lá funciona e aqui não funcionaria? Justamente por causa dessa questão da expectativa de vida? Também, é uma série de fatores, Elismar. Nós temos que levar em consideração qualidade de vida, nós temos que levar em consideração investimentos, mas... E são países de primeiro mundo, E são países de primeiro mundo, mas a gente traz o exemplo, a citação, porque o nosso país também, ele tem possibilidade de atingir um nível de maturidade no sentido previdenciário que não desprestigie o trabalhador. Nós estamos citando esses exemplos são citados de países onde a Previdência dá certo, porque tem um conjunto de fatores também que contribuem para isso. Mas o que nós queremos de fundo mesmo é trazer a discussão de que o governo tem que refletir com a sociedade. Qual é o entendimento do governo? A população está vivendo mais, portanto tem que contribuir mais. O fato de estar vivendo mais não significa dizer que ela está vivendo com mais qualidade de vida. Você está entendendo? Então não significa dizer que o fato de a sociedade estar vivendo mais significa que eu tenho que taxar mais os pobres, que tem que contribuir mais. Por que a gente não faz o inverso? Né? O cidadão que está nos acompanhando nesse momento, o trabalhador rural, já contribui tanto com esse país, né? Já dá o seu suor diário. E não é digno, não é justo e nem legítimo que ele seja ainda mais penalizado. Então, nós somos contrários exatamente por isso, porque não aceitamos que o governo federal faça uma reforma tão grande como essa, que mexe com a vida de milhões de brasileiros, sem discutir com o próprio povo, com a própria população. Cadê as conferências? Né? Por que não ouvir representantes da população no sentido dos dados? Por que os dados têm que ser sempre avaliados do ponto de vista do governo?
né? Os auditores fiscais, por exemplo, a Associação Nacional diz que a Previdência está com superávit, só que o governo diz o contrário. Então, por que não somarmos a ação conjunta e debatermos o assunto, o tema, para poder justificar de forma muito concreta ações que devem ser tomadas no sentido de resguardar o direito da população e fazer as alterações que são necessárias. E, além de dizer que está com prejuízos, o governo federal também quer dividir esse prejuízo com a gente, né? Quer dividir a conta com quem menos causou essa conta, né? Por que não dividir a conta com os grandes bancos, que são, na verdade, quem fatura em cima, né, grande parte da positividade financeira do país advém dos bancos? Por que não essa fatura não está com eles também, ser dividida principalmente com eles, né? Muito bem, vamos mudar um pouco de assunto agora. Além da reforma da Previdência, o governo federal também promoveu já mudanças na questão do ensino médio, né? O senhor também tem se posicionado contrário como professor, né? O senhor está deputado, mas o senhor é professor, claro, servidor público. E aí, qual é a sua ideia em relação a essas mudanças no ensino médio, deputado? O medo, Irismar, é exatamente que aconteça agora com a PEC o que aconteceu com o ensino médio. Você veja que o governo federal, ele num ditado, num jargão muito popular, nos enfiou de goela abaixo uma reforma do ensino médio que não contempla a categoria da educação nacional. Você imagina, volto à questão que eu estava falando agora há pouco, foi algo feito sem discutir, discussão, né? Sem discussão. Quem disse que a sociedade brasileira precisa deste modelo de educação que o governo federal está adotando? Quem conversou com o aluno? Quem ouviu os pais dos alunos? E, principalmente, quem ouviu o professor, que é quem ministra, que é quem está lá na ponta todos os dias com o aluno? Que é quem planeja, Que é quem planeja. Não se ouviu ninguém. Ou seja, se é necessário fazer reformas, tudo bem, ninguém questiona isso, mas que seja discutida, Irismar. Não se pode, num país que preza pela democracia, se fazer as coisas de cima para baixo. Então, essa reforma do ensino médio chegou da maneira que o governo quis, por ter maioria no Congresso foi aprovada, mas fica aquele dissabor. Foi feita de qualquer maneira, sem discutir com os atores do processo, né, tirando obrigatoriedades que nós julgamos, eu enquanto professor e a categoria e pais de alunos julgam necessárias, né, tirando obrigatoriedade, por exemplo, já pensou em um primeiro momento essa reforma diria que a educação física nas escolas no Brasil não seria obrigatória em alguns segmentos da educação. Você imagina, nós estamos falando da prática de atividade que inibe a obesidade desde a infância, na adolescência e na juventude. Nós estamos falando da prática da educação física, por exemplo, que gera atletas para o nosso Brasil, que cria esportistas. Então, só para você ter noção de como as reformas que mexem com a vida da população precisam ser discutidas. E discutidas de maneira séria. Por isso que eu defendo sempre audiências públicas e trago esse tema na Casa Legislativa sempre, porque eu acredito que as políticas públicas, quando ouvidas pela população, quando a população contribui, elas saem mais aperfeiçoadas, elas atendem mais os anseios do povo. A impressão que você tem é que, até então, o Brasil vinha funcionando de uma forma e como mudou o governo, esse novo governo parece que trouxe um pacote de medidas para dizer, não, a gente vai implementar essas medidas aqui, queira a população ou não, para deixar a nossa assinatura aqui, entendeu? Até quando a gente estiver aqui vai ser desse jeito e ponto, e acabou. Exato. Não é essa a impressão que fica? Não é nem essa impressão, é a realidade, porque nós vemos isso de fato. E eu digo mais, Irismar, nós temos que nos posicionar contrários a esse pacote de maldade que a gente está falando assim, que o governo federal quer aplicar no povo brasileiro. Esse é um golpe que está sendo dado na classe trabalhadora. Nós temos que voltar às ruas, como já fizemos outrora, né, vestindo a camisa da seleção brasileira, com a panela na mão, e agora gritar contrário a todo o desrespeito que o governo federal quer fazer com a população brasileira. O gigante tem que voltar a acordar, né? Aquele jargão tem que voltar. Não podemos ser passivos agora, aceitar as coisas dessa maneira, porque nós podemos depois estar chorando ao leite derramado quando for tarde demais. E o que a gente tem observado é que as assembleias legislativas, Brasil afora, os movimentos sociais, a exemplo aqui de Roraima, realmente não tem ficado calado, né? Tem ido às ruas, tem cobrado
E esse é o caminho, né, deputado? É realmente cobrar, é voltar, como a gente falou agora há pouco, voltar a acordar esse gigante aí para que medidas dessa natureza aí não sejam enfiadas goela abaixo, como o senhor falou, né? Pois é, as entidades de trabalho, as entidades sindicais, as organizações em todo o Brasil estão juntando suas forças, ou seja, é hora, Wilismar, de nós esquecermos um pouco as nossas particularidades, o contexto religioso, a bandeira política, a ideologia que nós tivermos neste momento e nos centrarmos em uma ação única. Se nós ficarmos discutindo as nossas pequenezes, né, aquilo que nos divide, nós vamos estar sempre perdendo. Nós temos que juntar forças, nós temos que somar neste momento, porque ou nós nos juntamos ou vamos ser surpreendidos por algo que não haverá mais como mudar. Então, as entidades sindicais no estado de Roraima, as centrais, estão organizadas, estão unidas, criaram a Frente Sindical e Popular e de Lutas, né? Ou seja, um grupo que reúne, eu acho que quase 50 entidades, mais de 50 entidades, estão juntas lutando, dizendo não a este pacote de maldades que o governo federal quer fazer com o povo brasileiro, que a gente volta a repetir, não quer dar garantias, elas estão disfarçadas aí num discurso, elas querem tirar direitos dos trabalhadores. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o deputado estadual Evangelista Siqueira, a gente vai para um breve intervalo e volta em seguida para terminar aqui essa conversa. Não saia daí, é um minuto só. Estamos de volta com o programa Papo Sério, hoje recebendo o deputado estadual Evangelista Siqueira. Deputado, 2017 já começou, finalmente, depois do carnaval, né? Como o pessoal diz, que o ano só começa depois que passa o carnaval. Mas o senhor já está na luta aí há bastante tempo, parece até que não teve recesso. Pois mas, e aí, quais são as perspectivas para 2017? De muito trabalho. Nos primeiros dias do ano, né, já em janeiro, nós começamos a percorrer os estados, o estado inteiro, os municípios, porque nós temos um projeto de mandato ao longo dos 4 anos de mandato, que se chama Gabinete Itinerante. É onde eu, com a minha equipe, saímos para visitar os municípios. E lá a gente dialoga com a população, conversa com as pessoas, visita os órgãos públicos, visita a vicinal, vê como é que está a estrada, fotografa, faz o devido registro. E aquilo que é da competência do governo municipal, daquela localidade, nós encaminhamos ao gabinete do prefeito ou da prefeita e também à Câmara de Vereadores. Aquilo que é de competência do governo do Estado ou aquilo que passa pela Assembleia Legislativa, nós fazemos a indicação, é lida em plenário e é despachada ao governo do Estado, que despacha para suas secretarias afins, e no âmbito legislativo eu promovo a discussão entre os nossos pares. Então, temos percorrido os municípios do Estado, conversando com a população, já trouxemos várias demandas, já estamos atuando em várias frentes de trabalho e não dá para parar, né? Eu acho que o nosso trabalho de legislador, num período, Wilismar, que nós estamos aí com uma grande descrença no mundo político, a gente tem que mostrar que veio, né? A gente tem que mostrar que nós não somos simplesmente mais um no quadro, eu não sou simplesmente mais um deputado, não. Tenho minha característica pessoal, tenho minha crença, tenho meus valores, defendo isso, e eu acho que a gente não pode pegar todo mundo só porque a classe política está passando por um período conturbado, e eu acho que os fatos têm que se esclarecer tudo, chega de corrupção nesse país, Sim. Só que nós não podemos pegar todo mundo e jogar no mesmo balde, no mesmo saco da corrupção. A gente tem que saber distinguir quem é quem nesse celeiro. Bom, a população com certeza vai saber distinguir. Tem parlamentar, seja deputado estadual, vereador, deputado federal ou senador, de único mandato, né? Que a pessoa promete na campanha e vai nas residências e pede voto e tal, depois se elege, pronto, aí senta na cadeira, aí se acomoda, né? Passa os 3 anos ali, apresenta um projeto, não faz uma indicação, não visita as comunidades.
e aí no último ano vai querer ir pedir voto novamente, aí é quando não consegue. Aí é onde está o erro, E né? tem aqueles também, como o senhor falou, que se envolvem em corrupção, e aí está aí o nome jogado na mídia, né, respondendo a processos, e não é esse tipo de parlamentar que a gente quer, né? Claro, claro. Acho que as O pessoas Brasil precisam... precisa ser passado a limpo, né? Nossa democracia. Especialmente de um modo os geral. eleitores precisam observar essas características. Está muito aí. atento, é verdade. Eu acho que a população já está atenta, mas precisa ser vigilante sempre, né? Acompanhar a vida do parlamentar, saber que ações o parlamentar faz, saber por onde anda o seu parlamentar, cobrar. Às vezes a gente vive num atarefismo tão grande, né? Porque as obrigações são tantas, mas não dá para descuidar de estar sempre prestando contas à população. Então a gente tem feito isso, seja pelas redes sociais, seja pessoalmente, seja em grupos de trabalho, seja em momentos como este que você nos oportuniza. É sempre importante, a população tem que estar alerta, sempre vigilante. Qual a importância das redes sociais nesse contexto, deputado? O senhor ouve o que absorve o que as redes sociais demandam ou é apenas um espelho do que está acontecendo? Como é que o senhor lida com isso? As principais reivindicações, os principais temas que hoje eu tenho defendido, eles surgiram nas redes sociais, Wirismar. Através, por exemplo, nós temos aí um perfil no Facebook chamado Deputado Evangelista Siqueira. Ali as pessoas deixam a sua crítica, dão a sua sugestão, cobram de mim algum posicionamento. Nós temos uma equipe que está diariamente cuidando das redes sociais, seja via telefone, seja no computador, colhendo. Hoje a população, quem de nós não fala diariamente no celular, através, né, do WhatsApp, através do Facebook, quem não tem um smartphone hoje que tem acesso às redes sociais? Então hoje a revolução das redes, da internet, propicia uma proximidade maior com a população. Então nós usamos esses mecanismos também, mas não perdemos de vista que nós temos que ir lá, que nós temos que conferir, que nós temos que estar fiscalizando, que nós temos que cobrar sempre, e tudo isso a gente só faz se andar. Então as redes sociais, aliada à vida do parlamentar do dia a dia, eu acho que faz com que a população esteja em constante contato conosco. A gente tem observado que um número cada vez maior de políticos, né, de pessoas ligadas à política, estão realmente usando as redes sociais para isso. Anteriormente a gente via, por exemplo, o candidato criava um perfil no Facebook, criava um grupo de WhatsApp só no período da campanha. Da eleição, né? Passou a campanha, acabou tudo, ninguém mais tem notícia. Mas agora a gente tem observado alguns prefeitos, por exemplo, prefeito de Iracema, prefeita de Caracaraí, ter usado muito as redes sociais para desabafar, para mostrar o trabalho. E prestar contas, né, também das suas ações. Nós fazemos isso diariamente. A gente tem momentos de diálogo com a população, tem momentos que fazemos ao vivo, agora tem a parte nas redes sociais de fazer o ao vivo, né? Naquele momento, a transmissão ao vivo, costumamos trabalhar com isso também. Eu acho que ser transparente, nós estamos aqui representando a população, nós devemos explicação para a população, nós devemos prestar contas. Então, todos os mecanismos que nós tivermos ao alcance para fazer esse trabalho, não tenham dúvidas de que vai ser bom para o nosso mandato, vai dar credibilidade para o nosso trabalho e nós vamos corresponder às expectativas, e acredito que a população se contempla um pouco, né, saber se está satisfeita com a atuação do seu parlamentar ou não. Eu acho de fundamental importância. Nós usamos constantemente, diariamente, as redes sociais e o fruto é muito positivo. Claro, a população também, ela cobra. Eu não recebo só sugestões, eu recebo muitas críticas. E a gente tem que saber diferenciar a crítica do bem com a crítica construtiva, aquela crítica construtiva com a crítica do mal, aquela crítica só por criticar, só porque eu não gosto de você, porque não votei em você, daquela crítica do cidadão que votou em mim, quer me ver um bom parlamentar e critica e sugere. E essa, sim, é uma crítica muito construtiva e é aquela que a gente abraça sempre. Muito bem, nós conversamos hoje com o deputado Evangelista Siqueira. Queria deixar novamente o espaço aberto, deputado. Sempre que tiver um assunto importante aí para tratar com a nossa população, sinta-se convidado a retornar ao programa. TV Ativa e o programa estão de braços abertos para recebê-lo novamente. Eu é que lhe agradeço a oportunidade, agradeço a você que nos acompanhou. Nosso gabinete está sempre à disposição para prestar contas à população, para ouvir os anseios da sociedade. Eu agradeço muito o seu espaço e sempre que tivermos uma novidade na Assembleia Legislativa,
trarei aqui para a gente discutir. Muito bem. Nós começamos hoje, portanto, com o deputado estadual Evangelista Siqueira. Queremos agradecer a sua audiência e convidar que nos assista no próximo programa. Até lá e uma boa noite.